Graça e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Continuando falando sobre o mês da Reforma e sobre as solas da Reforma, vamos comentar um pouquinho agora sobre o segundo ponto. Solos Christus, só Cristo, só Jesus Cristo. Eu gosto sempre do nome mais completo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E os reformadores, os nossos irmãos, deixaram para nós esse ponto muito importante. Nós cristãos precisamos considerar que só Jesus Cristo é Senhor. Só Jesus Cristo é Salvador. Só Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Só Cristo. Só Jesus Cristo. E nós precisamos ter coragem de parar e pensar nos dias de hoje, mês de outubro, que comemoramos o mês da Reforma, porque nós temos visto nas igrejas chamadas evangélicas algumas coisas meio esquisitas em relação a Jesus. Você, não sei se já fez, mas se não fez, já ouviu alguém convidar alguém para vir para a igreja. E tem igrejas que não estão convidando as pessoas a virem a Cristo, estão convidando as pessoas para virem para a igreja. Tem muitas igrejas que estão colocando a igreja acima de Jesus. Pregam muito mais a igreja, pregam muito mais o valor da igreja do que Jesus Cristo. Você acha que isso não é verdade? Preste atenção. Veja se você mesmo já não cometeu esse engano ou esse erro muito grande e chamar alguém para a sua igreja. Nós não chamamos e não temos chamado as pessoas para virem se encontrar com Jesus Cristo, para serem lavadas no sangue, para confessarem os seus pecados, para se arrependerem dos seus pecados. Não, nós temos chamado as pessoas para virem para a igreja e dizemos muitas vezes: olha lá, é um ambiente muito bom, lá as pessoas são amigas, não tem mentira nenhuma nisso, mas tem pecado. Nós não podemos chamar as pessoas para a igreja, nós precisamos chamar as pessoas para Cristo. Isso tanto é verdade que a grande preocupação nossa é com o número de membros que tem a nossa igreja. Nós queremos aumentar o número de membros da igreja. Nós não estamos preocupados se as pessoas são salvas ou se não são salvas. É uma verdade, irmão. Precisamos ter coragem de assumir que é uma verdade. Estamos preocupados com o número de membros que tem a nossa igreja. Estamos preocupados com o volume financeiro que a nossa igreja está manuseando. Mas não temos difundido, divulgado a salvação em Cristo Jesus, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo colocado em segundo plano. E em muitos lugares a igreja está assumindo o lugar de Jesus Cristo. E nada, absolutamente nada, pode ser o nosso mediador entre Deus e nós. Só existe um, Jesus Cristo. E nós precisamos ter coragem, muita coragem de defender isso. Não tem nenhum santo. E por favor, quando eu falo que Maria, a Virgem Maria não é intermediadora, não é intercessora, não é que faz a ligação, eu não estou criticando, não estou botando, não estou chamando, estou dizendo que é verdade bíblica. Encontre na Bíblia que Maria é intercessora, é mediadora, e me mostre, porque eu não conheço.
Eu não sei se nós tivéssemos, se nós tivéssemos na Bíblia esta informação que Maria ou qualquer outro santo, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outro apóstolo, ou qualquer outra denominação fosse intercessora, mediadora entre Deus e os homens, nós teríamos que aceitar, mas biblicamente não existe. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe o segundo. E o que nós vemos hoje? Igrejas de dono. Cada dia surge uma diferente, um apóstolo diferente, que cria a sua igreja, que manda na sua igreja, que é dono da sua igreja, e manda muito mais do que Jesus Cristo. Tudo depende dele, tudo ele decide. Nada tem a ver com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. E por isso é muito importante nós voltarmos para o ponto da reforma que nos diz solos Cristos. Só Cristo. Quem vai te levar ao céu? Quem vai perdoar os seus pecados? Quem vai te dar vida abundante? Não é igreja, não é nenhum apóstolo, não é nenhum santo, não é ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Solos Cristos, só Cristo, só Jesus, só Ele é o Filho de Deus. Só Ele é o Filho de Deus, não há outro. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui para nos salvar. Como diz a Bíblia, lá em Mateus, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós temos que aceitar o que a Bíblia nos ensina. Senão A vai nos ensinar uma coisa, B vai nos ensinar outra coisa, C vai nos ensinar outra coisa e Z vai nos ensinar outra. Como é que nós vamos ficar? A Bíblia é a palavra de Deus, foi o primeiro ponto que nós estudamos, só a Escritura, e agora só os Cristos. Nós temos que firmar a nossa pregação em Jesus Cristo. A nossa vida em Jesus Cristo. Os nossos valores em Jesus Cristo. A nossa bandeira é Jesus Cristo. O nosso alvo de vida é Jesus Cristo. Nós temos que aprender com Jesus Cristo. Nós temos que seguir Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro mesmo. Não há outra oportunidade. Não há outra alternativa. Não adianta. Não é questão de ficar com raiva ou de achar que... Não existe. Não existe mesmo. A Bíblia nos diz que não existe. E se nós cremos na Bíblia, nós precisamos ficar na Bíblia. A sua igreja, irmão, presta atenção, a sua igreja não pode ser mais importante para você do que Jesus Cristo. Eu me lembro que certa vez eu, discutindo com um professor de seminário, eu fiz o seminário batista, eu discutindo com um professor meu, ele disse que não me dava ceia, porque ele só dava ceia do Senhor para crente, eu era presbiteriano. Aí aquilo me encheu de um sentimento altamente desagradável. E eu me lembro, eu levantei, fui até lá na frente e falei, professor, o senhor pode ser batista, mas eu sou cristão. Tem muita gente que é presbiteriano, mas não é cristão. Tem muita gente que é batista, mas não é cristão. Tem muita gente que é assembleiano, mas não é cristão. Tem muita gente que é metodista, mas não é cristão. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não tem Jesus Cristo como o somente, o solo.
tem gente que adora o seu pastor. Como é que pode? Eu me lembro, nós estávamos lá na África do Sul, um determinado irmão falou que tinha passado por uma experiência, estava sentindo uma coisa no seu corpo, uma coisa deliciosa, mas não sabia expressar o que era. E eu me lembro que um dos pastores, colegas, estava dizendo, disse que falou assim com ele, que botou a mão no corpo do irmão e disse: senhora, o que você está sentindo eu não sei, mas eu também quero para mim. Não, irmãos, de forma alguma. Como eu vou querer para a minha vida alguma coisa que eu não sei quem é, mas eu sei quem é Jesus, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei quem é Jesus. Como diz aquela mulher, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Eu sei. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor, disse o ladrão na cruz. É Jesus. Olhando para Jesus, o apóstolo diz: prossigo para o alvo, olhando para o autor e consumador da minha fé. Quem é? Jesus Cristo, só Jesus. Irmãos, nós vivemos dias muito difíceis, dias complicados. Preste atenção e cuide, para que você nem coloque e nem permita que coloquem a sua igreja acima de Jesus Cristo. Coloquem o seu pastor, o seu sacerdote para você acima de Jesus Cristo. Gente que não dá um passo sem perguntar para o pastor se pode. Pastor, eu posso comprar essa camisa? Pastor, eu posso comprar esse carro? Senhor, eu posso casar, pastor? Não perguntam para Jesus. Perguntam para o pastor. Não, irmãos. Cuidado. Cuidado. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, em que sorrateiramente essas coisas estão entrando na igreja, estão entrando na vida das pessoas. Isso é tão sério, irmãos, que eu me lembro que um membro da igreja onde eu era pastor, um dia veio chegar para mim e falou: pastor, eu estou querendo pintar o meu apartamento dessa cor, o que o senhor acha? Eu falei: não acho nada, irmão, o apartamento é da senhora. Não tem que achar nada. Ah, pastor, mas a igreja de onde eu vim, o pastor dava opinião. Tá. Eu falei: minha irmã, eu não tenho que dar opinião na cor do apartamento da senhora. Tem que dar opinião. Só pinta do jeito que você quiser, ou do jeito que a senhora puder. Você só pode gostar muito de uma cor clara, mas pode custar mais caro, a cor que a senhora gosta, você não tem dinheiro para comprar. Então, quem vai decidir, tomar todas as decisões, até se vai pintar, é a senhora. Eu não tenho que dar opinião nenhuma, não tenho que dar palpite nenhum. Pastor, o que o senhor acha da gente ter um filho? Pastor, o que o senhor acha da gente comprar esse carro? Irmão, para com isso. Não coloque o seu pastor no altar. Não coloque. Coloque Jesus Cristo no altar. Adore a Jesus Cristo. Dobre os seus joelhos, a sua vontade, o seu ser, a sua vida, os seus princípios. Dobre-os diante de Jesus. Apenas diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E se você tem chamado alguém para ir para a sua igreja, pare. Comece a chamar as pessoas para irem para Cristo. Não pregue igreja, pregue Cristo. Não pregue igreja, pregue Cristo. E se sua igreja,
a igreja que você frequenta não prega a Cristo, caia fora de lá. Caia fora de lá. Mas pregue a Cristo, esse crucificado. Pregue a Cristo que veio a esse mundo, sofreu as nossas dores, morreu pelos nossos pecados, num sacrifício vicário. Anuncie Jesus Cristo. Pregue, fale, porque só Ele é capaz de mudar a realidade de vidas que precisam ser transformadas. Solos Cristos. Os nossos irmãos reformadores, orientados por Deus, nos deixaram esse alerta, nos deixaram esta palavra, nos deixaram esse ensino, nos deixaram esta mensagem. Cuidado. Não coloque a sua família acima de Jesus Cristo. Não coloque você mesmo acima de Jesus Cristo. E muito cuidado com aqueles que estão querendo colocar os valores monetários acima de Jesus Cristo. Igrejas cujo único propósito é gerar empresas bem-sucedidas. Caia fora disso, irmão. Já pensou se você tiver uma renda mensal de $100 mil? Boa renda, né? Você vai poder morar muito bem, vai poder ter um carro muito bem. Durante quantos anos, irmãos? Durante quantos anos? Durante quanto tempo? E você vai estar num local desse, numa igreja dessa, que valoriza isso? E durante quantos anos? E Deus um dia vai dizer assim, louco, agora eu quero a tua alma. E o que você tem? Para quem será? E agora? Eu não tenho isso. Não tenho. Tenho muito menos. Mas eu tenho certeza que vou morar numa rua de ouro. Uma casa preparada pelo Pai, que não vai me faltar nada, que não vai haver cicatriz, dor, lágrima. Por isso nós não podemos deixar de pregar a Cristo, só a Cristo. Nos lembrarmos do que o apóstolo, em nome do Senhor, diz, prega a palavra. E na palavra você não encontra isso. Não encontra esse tipo de vida, esse tipo de ensino, esse tipo de propósito, esse tipo de objetivo. Porque quem prega essas coisas não prega a Cristo. Observe. Observe. Quanto está se falando de perdão de pecados em sua igreja? Quanto está se falando de redenção de vidas? Quanto que está se falando de concertos, de transformação, de nova vida, de ser novo em Cristo Jesus, de nascer de novo? Quanto está se falando de vida eterna? Quanto tempo tem, irmão? Quanto tempo tem, irmã, que não houve em sua igreja um sermão sobre o céu? Mas o céu é um lugar maravilhoso, cheio de graça e gozo. E lá eu hei de ver o meu Salvador. Mas o céu é um lugar para onde eu vou. O céu é um lugar maravilhoso. Mas nós não temos falado sobre o céu, porque nós estamos preocupados com a praia, é com o campo, é com o lazer. Não temos falado de Jesus. Quem é que nós vamos encontrar no céu? Tem muita gente querendo encontrar a mamãe no céu. Tem muita gente querendo encontrar o seu irmão, sua irmã no céu. Tem muita gente querendo encontrar Moisés no céu.
Mas nós não falamos que no céu nós vamos estar com Jesus Cristo, com Deus, vamos ver face a face, vamos conhecer como somos conhecidos. Por isso é muito importante nós defendermos só Cristo, só Cristo, só Jesus Cristo. Por isso é importante você conhecer o Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Não em sonhos, não em revelações. Eu não sei se são sonhos ou se são pesadelos, mas na Bíblia é necessário que você conheça Jesus Cristo e só Jesus Cristo. Não se fundamente, irmão, em coisas passageiras. A igreja de Jesus Cristo é preciosa, é valorosa, é necessária, é importante, mas ela não pode ocupar o lugar de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Não pode. O pastor, os ministros, as autoridades eclesiásticas, sejam elas quem forem, em que nível forem, em que subordinação forem, ninguém pode ocupar o lugar de Jesus Cristo em sua vida. Nem ocupar o lugar, nem dividir o lugar, nem estar perto do lugar. Só Cristo, só Jesus. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa e talvez é isso que esteja te faltando, esteja faltando nas igrejas tão decadentes, cheias de gente, mas cada dia mais cheias de problemas. Gente insatisfeita, gente infeliz, gente desgostosa, gente que não sabe do amanhã. Me lembro, como se fosse hoje, volta de 1979, 1980, nós morávamos em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Marisa estava fazendo unha no salão, e conversando lá, tinha uma senhora da igreja, e ela disse assim, olha, tem 20 anos que eu sou membro da igreja, mas eu não tenho certeza da minha salvação. É porque não conhece a Cristo, conhece a igreja, mas não conhece Cristo. Não foi lavada no sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz não havia sido por ela ainda. Não sei da minha salvação. E se você morrer agora, para onde é que você vai? Se você conhece a Cristo Jesus, se você se relaciona com Ele como Filho de Deus, como seu Salvador pessoal, como Senhor e Salvador da sua vida, você vai dizer para mim, pastor, eu vou para o céu. Porque eu sei, eu vou dizer para você, se eu morrer agora, eu vou para o céu. Porque foi isso que Jesus Cristo veio aqui. Jesus Cristo não veio aqui morrer na cruz para você ter saúde, não. Jesus Cristo não veio aqui morrer na cruz para você ter dinheiro, não. Para você ter empresa, não. Para você ter família, não. Para você ter carro, não. Para você não ter problema, não. Jesus Cristo veio aqui para garantir o perdão dos seus pecados. E só Jesus pode perdoar os seus pecados. Eu quero encerrar este momento. Lembra de você aquilo que o evangelista João nos diz lá no capítulo 14, versículo 6 do seu evangelho. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso é tão importante nós definirmos, porque a igreja não vai nos levar ao céu, nenhum sacerdote vai te levar ao céu. Jesus Cristo não é um caminho, ele é o caminho. Jesus Cristo não é uma verdade, ele é a verdade. Jesus Cristo não é uma vida, uma opção de vida. Jesus Cristo é a vida.
E ele completa dizendo: ninguém, nem mesmo você, nem mesmo eu, ninguém vem ao Pai, chega-se a Deus, senão através dele. Esta é a verdade. Por isso nós precisamos proclamar solos Cristo, só Jesus. Só Jesus. Não se pode comprar, não se pode doar, não se pode emprestar, não se pode fazer leasing de vida eterna. Vida só em Jesus Cristo. Não existe outra opção, não existe outra alternativa. Jesus Cristo é único para você? Pense bem nisso, irmão. Pense bem nisso, irmão. Continue servindo ao Senhor e você vai servir a Jesus Cristo na igreja. Você vai servir a Jesus Cristo na igreja. A igreja é dele. Ele mesmo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então nós vamos para a igreja servir a Jesus Cristo, Senhor da igreja. Mas nós não vamos servir a igreja, nós vamos servir a Jesus na igreja. É diferente. Nós não somos servos de igreja, nós somos servos de Deus, nós somos servos de Jesus. Por isso, os nossos irmãos reformadores, há mais de 500 anos, sabendo que os homens são sempre os mesmos, que os pecados são sempre os mesmos, eles disseram: solos Christus, só Cristo. Outras coisas, outros dirão. Eu prefiro ficar por aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê muita coragem para servirmos a Jesus Cristo. Amém.